Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisa autobiográfica. Por que ela não é tão bem vista no ambiente acadêmico? Vem comigo. Bom, por que essa ideia, né, da pesquisa autobiográfica? Muitas pessoas, eu entendo, isso é muito normal, vivem, né, têm experiências de anos numa determinada situação e quando ingressam numa faculdade ou num programa de pós-graduação, mestrado ou doutorado, acreditam que podem contribuir com as outras pessoas de acordo com a sua experiência, de acordo com o que ela viveu, porque ali ela pode exemplificar alguns fatos e buscam metodologias nesse sentido da autobiografia. O problema é que esse tipo de metodologia acaba por não ser realmente tão bem visto no ambiente acadêmico e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E eu acho que você vai concordar comigo depois que você assistir esse vídeo. Vamos lá! Um dos pressupostos para você estabelecer ciência, para você fazer ciência, é a capacidade sua como cientista de um distanciamento, de você olhar uma situação em terceira pessoa. Porque se você tem sentimentos com relação ao objeto, ao olhar, ou se você até mesmo pode trabalhar numa questão ideológica muito forte, você acaba perdendo a faculdade do julgar, a faculdade ou perdendo a capacidade, né, de fazer um julgamento ali, porque você tem apego àquela situação. Um exemplo muito fácil para você entender é na nossa própria vida. É muito mais fácil a gente achar solução para o problema do outro do que para o nosso problema. Quantas pessoas a gente vê na sociedade que agem como hipócritas? Elas falam da educação do filho do outro e não cuida do seu filho. Ela fala do casamento dos outros e não cuida do seu casamento. Ela fala da religião do outro e não cuida da sua religiosidade. Isso é um aspecto normal, inerente do indivíduo, do ser humano, porque realmente é muito mais fácil olhar e resolver o problema quando você está em terceira pessoa, porque você se abstraiu dos sentimentos, você se abstraiu das emoções. Então, olhar aquele objeto, olhar aquela situação em terceira pessoa, faz realmente com que sua capacidade, sua faculdade do julgar seja mais fácil e uma coisa, na maioria das vezes, mais assertivo. Agora, quando você está imerso a uma situação, aí você tem emoção, aí você tem sentimento. Como educar um filho naquela hora que você não quer educar? Você chegou cansado em casa, não viu o filho o dia inteiro, às vezes não tem tempo, ele faz uma malcriação, mas você tem que educar naquela hora. Aí tem o sentimento, aí tem o cansaço, aí tem aspectos envolvidos que atrapalhariam nessa sua faculdade do julgar como educar. Sabe a ideia do santo de casa não faz milagre? Mais ou menos isso. Nesse sentido da pesquisa autobiográfica, você vai correr os mesmos riscos. E aí o que acontece? Você vai contaminar o que seria ciência. Porque como você está imerso ou esteve imerso àquela situação, a sua capacidade do julgar pode ser, eu acredito que certamente será até comprometida, porque você não usou na sua autobiografia o tempo todo base teórica para a tomada de decisão. Por exemplo, acordei hoje. Nossa, eu tenho um tipo de estresse para levantar da cama. Daí eu vou fazer uma base científica sobre
o que faz o acordar. E aí eu vou pensar no sonho que eu tive, eu vou fazer uma base científica ali, psicanalítica do sonho que eu tive. Aí eu vou comer, aí eu vou fazer uma base nutricional do que eu vou comer, pensando em todo o processo de ciência. Você concorda que isso não é uma vida? A gente não vive assim o tempo todo, buscando base científica para cada passo que nós damos na vida. Eu vou estudar psicomotricidade para saber como que eu estou andando, como eu estou me comunicando. Aí eu vou ler semiótica, eu vou ler filosofia. Ou seja, embora nós saibamos, viver assim é realmente impossível. Talvez alguém consiga viver, mas eu não conheço ninguém que tenha conseguido viver dessa forma. O que acontece com isso? Quando você vai fazer ciência, esse distanciamento, ele acaba sendo necessário para que você tenha essa faculdade do julgar. Aí você fala, puxa, mas eu tenho tanta experiência. Você pode aproveitar a sua experiência, mas não no sentido de autobiografia. O que você pode fazer? Você pode, dentro da sua experiência, dentro da sua capacidade de entender esse ambiente, esse mundo, algum aspecto que lhe chamou a atenção e que você consegue trabalhar e buscar base científica, buscando delimitar, buscando usar sim da sua experiência, mas não no sentido de autobiografia. Buscar da sua experiência para produzir ciência dentro de base e pressupostos científicos. E aí você me pergunta, como que então funciona o relato de experiência? Existe uma diferença do relato de experiência e da autobiografia. A autobiografia, geralmente você vai passar por vários meandros, não vai focar e o seu objeto acaba sendo você mesma ou você mesmo. No relato de experiência, você está colocando um caso específico. E nesse caso específico, você tem sim a base científica, a base teórica daquele agir. Por exemplo, um relato de experiência na área de saúde. Vamos pensar na área médica. Um paciente que apresentou uma complicação numa cirurgia e tomou-se algumas ações, seguiu-se alguns protocolos e tomou algumas ações que desembocou numa melhora do paciente. Quando o autor ou os autores vão expor aquele relato de experiência, eles vão colocar qual é a base que eles conseguiram construir esse pensamento para aquela tomada de decisão. Até aí, na área da saúde, fica fácil, porque você está falando de um caso clínico ou de um caso específico. E na área de humanas, nós temos um artigo de uma autora que publicou o relato de experiência de estar numa comunidade indígena para entender isso da ayahuasca. E é muito bacana. Então, ela conta qual é a base, ela se espelha na antropologia e conta sobre a sua experiência de estar nesse lugar. Mas percebe que não é uma autobiografia, no sentido de ser focada em você como sujeito, como indivíduo, como pessoa, no seu eu. É uma experiência focada na situação, na experiência, naquele momento. E, geralmente, esses momentos, embora seja experiência, relato de experiência, eles vão de encontro ao projeto que você está estudando, ou a um caso específico que possibilitou que você tivesse bases teóricas ou tenha base teórica para escrever, para poder sustentar o seu relato de experiência. Então eu vou fazer um relato de experiência de aplicar uma certa dinâmica
para uma criança com TDAH, por exemplo, ou para uma criança autista. Então, eu vou fazer tal tipo de brincadeira ou tal tipo de aplicação de um método e eu vou observar uma melhora dessa criança. Aí sim, você vai falar um relato de experiência, embasando o porquê que você fez essas tomadas de decisões, essa tomada de decisão ou essas tomadas de decisões. Essas tomadas de decisões, aí você tem que começar a pensar, colocar na sua cabecinha aquela coisa que a gente sempre fala, da onde você tirou o seu conhecimento. Então, você vai pensar numa ação e esse conhecimento ele não veio do além porque simplesmente você acordou um dia e ele estava lá. Esse conhecimento veio provavelmente de estudos anteriores. É essa base que você tem que sustentar quando você for fazer o seu relato de experiência. Ou seja, relato de experiência pode, se bem feito, ele é muito bem visto. O que não é tão bem visto, ou é mais difícil, é a autobiografia. Então, você percebe que tem uma diferencinha aí, certo? Pessoal, eu espero ter ajudado. Lembrando sempre que, se você gosta dos nossos vídeos, comente aqui, isso ajuda muito a gente a entender, a fazer pautas, a responder aí as dúvidas de vocês. Não se esqueça de dar aquele joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal para receber as novidades. Um grande abraço e até a próxima!